Senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Senhor Secretário-Geral da Associação Internacional de Procuradores, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Presidente do Tribunal da Relação do Porto, Senhora Procuradora-Geral Distrital do Porto, pedindo licença para a sua pessoa endereçar também um cumprimento a todos os magistrados presentes das mais diversas nacionalidades, demais representantes das diversas associações e entidades presentes na sala, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Pretendia, antes de mais, saudar a iniciativa da realização da conferência no seio da Associação Internacional de Procuradores, como espaço privilegiado de debate sobre a justiça penal, pela especial qualificação dos procuradores oriundos de diversos sistemas para uma troca de conhecimentos e de experiências que certamente contribuirão para a melhoria e eficácia da resposta que se espera dos Ministérios Públicos no âmbito da justiça penal, independentemente das diferenças dos respectivos sistemas jurídicos. A justiça penal é, nas sociedades contemporâneas, uma das áreas da justiça, se não a área da justiça, com maior repercussão junto da comunidade e, certamente, aquela sujeita a uma maior mediatização e consequente visibilidade. Essa maior visibilidade, para além de refletir a sua importância intrínseca, conduz a que o cidadão associe muito frequentemente, ainda que numa visão compreensivelmente redutora, a ideia de eficácia da realização da justiça à justiça penal e aos seus resultados. Por outro lado, a globalização e as suas implicações na criminalidade organizada e transnacional colocam o Ministério Público, enquanto titular do exercício da ação penal, no centro da justiça penal, independentemente das diferenças estruturantes de modelo em cada ordenamento jurídico. Em Portugal, o Ministério Público caracteriza-se pelo seu poliformismo essencial, competindo-lhe, nos termos do artigo 219 da Constituição e do artigo 1º do seu Estatuto, representar o Estado, defender os interesses que a lei determinar, participar na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exercer a ação penal e defender a legalidade democrática. É um órgão constitucional, autónomo do ponto de vista orgânico e funcional, estando excluída a interferência de outros poderes na sua ação concreta, excetuados os casos em que atua como advogado do Estado, integrado nos tribunais e na organização judiciária, mas deles independente, com regras de organização e estatuto próprios e atribuições e competências de intervenção e promoção na atividade judiciária. No âmbito específico da justiça penal, o Ministério Público é o dominus do processo na fase de inquérito, cabendo-lhe a sua direção, o que significa que lhe compete, do ponto de vista dos poderes jurídico-processuais, determinar e promover as diligências tendentes a investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a sua responsabilidade e recolher provas com vista à decisão de acusação, coadjuvado pelos órgãos de polícia criminal que atuam sob a sua direta orientação e na sua dependência funcional. Mas, enquanto titular exclusivo da ação penal, a sua ação não se esgota na fase de inquérito, competindo-lhe ainda assumir as fases processuais subsequentes, sem olvidar as competências relativas às ações de prevenção criminal e as competências decorrentes da sua participação na execução de política criminal definida pelos órgãos de soberania. Muitos são os desafios que a criminalidade atual coloca aos Estados e aos sistemas de administração da justiça penal, a exigirem
constante adaptação das estruturas internas dos órgãos a quem compete o seu combate, em especial do Ministério Público. Assim, sem esquecer o enquadramento e a devida relevância para a ação do Ministério Público em matéria de justiça penal, que resulta da Lei Quadro de Política Criminal e da Lei 96/2017, de 23 de agosto, que define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biênio de 2017-2019, apontam-se, a título de exemplo, algumas áreas que convocam, em especial, a atenção e esforços do Ministério Público. A era digital em que vivemos, o aumento exponencial do acesso à internet e a meios de comunicação eletrónica e o consequente aumento do número de crimes que se consuma em ambiente digital ou usa as novas tecnologias de informação, tornam a cibercriminalidade, atentas às suas especificidades, uma realidade a exigir constante atenção do Ministério Público e a reclamar uma resposta prioritária e eficaz das suas estruturas. Com este objetivo, a Procuradoria-Geral da República criou um gabinete de coordenação da atividade do Ministério Público na área da cibercriminalidade, o Gabinete de Cibercrime, e que tem como escopo geral a coordenação interna do Ministério Público em tal área da criminalidade, a formação específica nesta matéria e o genérico estabelecimento de canais de comunicação com fornecedores de serviço de acesso às redes de comunicação que permitam facilitar a sua colaboração na investigação criminal. O Gabinete de Cibercrime mantém uma rede de pontos de contacto em todo o território nacional, pelo menos um magistrado por cada uma das comarcas, aos quais cabe a função de estabelecer a comunicação do Gabinete de Cibercrime com os colegas da sua comarca, partilhando as questões referentes a cibercrime e à obtenção de prova digital que se suscitarem nos processos concretos e o resultado dos debates que se forem suscitando. Assim, em linha com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, urge prosseguir e aprofundar a sensibilização e formação específica dos magistrados para as problemáticas correspondentes, designadamente quanto à obtenção de prova digital, apostando quer no diálogo com os órgãos de polícia criminal, cujo reforço proporcionará a agilização e a maior eficácia na cooperação no combate ao cibercrime, e o estreitamento da cooperação e articulação com as redes internacionais especializadas nesse combate, quer na interlocução com entidades públicas responsáveis pela segurança informática. A corrupção e a criminalidade económico-financeira constituem outras áreas que reclamam esforços acrescidos do Ministério Público para garantir a eficácia da sua ação e, neste âmbito, a Procuradoria-Geral da República desenvolve um programa de ação contra a corrupção, em cuja concretização se inseriu em 2018 a realização do projeto ETOS, com o apoio do Fundo de Segurança Interna, visando desenvolver e reforçar a capacitação do Ministério Público para a investigação criminal e a ação penal no âmbito dos fenómenos criminais, da corrupção e do crime económico-financeiro. Uma das componentes estruturais deste projeto reside na criação de uma plataforma informática de divulgação por todos os magistrados de informação relativa à investigação e à ação penal destes fenómenos criminais. Não podendo também esquecer-se que nas modernas sociedades democráticas, inseridas num mundo globalizado e perante constantes fluxos migratórios, se assiste cada vez mais a fenómenos de criminalidade organizada transnacional, altamente lucrativa, que tornam cada vez mais imperioso que o foco da realização da justiça penal terá de ser colocado na perda das vantagens do crime, designio hoje comum a todos os ordenamentos jurídicos por via de instrumentos internacionais que colocam a recuperação de ativos na primeira linha das respostas do sistema de justiça à prática do crime. A eficácia do combate a este tipo de criminalidade passa, assim, por uma resposta do sistema judicial penal que permita a reafirmação da velha máxima: o crime não compensa,
e sendo essencial o papel do Ministério Público na aplicação dos mecanismos processuais que permitam alcançar este resultado, impõe-se aos seus magistrados um esforço constante de formação e de domínio de novos instrumentos jurídico-processuais. Mas importa salientar que a intervenção do Ministério Público, em particular no exercício da ação penal e nas diversas fases do processo penal, tem lugar sob a égide do princípio da legalidade, com sujeição a estritos critérios de legalidade, objetividade e de isenção, modelo que assim incorpora e promove o papel do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, desde logo do principal visado com a investigação, o arguido, mas também das vítimas. Vítimas cujo estatuto no nosso sistema processual penal tem vindo a ser reforçado através do reconhecimento de um conjunto alargado de direitos, especialmente depois da aprovação do Estatuto da Vítima e com as alterações introduzidas em 2015 que fazem da mesma um sujeito processual. E neste campo da proteção das vítimas, também o Ministério Público se depara com crescentes desafios a exigirem eficácia e proatividade de ação, em particular, sem desvalorizar outras vítimas igualmente carecidas de tutela, quando se trata de vítimas especialmente vulneráveis, grupo este onde legalmente se inserem as vítimas de crimes de violência doméstica, de violência baseada no género, de tráfico de pessoas, de violência sexual. São crimes que afetam a dignidade humana, direito fundamental que fica em causa quando a reação judiciária não é suficientemente capaz de a repor na condição que lhe permita recuperar a dignidade afetada. A efetividade de execução destes direitos determina o nível de confiança das vítimas no sistema de justiça e a sua efetiva colaboração com este. Constituirá, assim, condição da qualidade da investigação a cuidada e completa recolha de elementos probatórios, bem como uma abordagem abrangente, centrada na vítima e que não a revitimize. Exige-se, pois, aos magistrados uma atuação célere e eficaz no desencadeamento de todos os mecanismos de tutela da vítima, logo que esta entre no sistema, bem como a utilização de procedimentos céleres de resposta que são, em primeira linha, da responsabilidade do Ministério Público enquanto titular da ação penal e de que são exemplos a transmissão de orientações concretas aos órgãos de polícia criminal e o recurso às formas especiais de processo aplicáveis como forma de assegurar a efetivação célere da resposta do sistema de justiça. O tempo de resposta do sistema é condição essencial da confiança das vítimas, pois quanto mais tardar a resposta, mais aumenta a sua vulnerabilidade e a sua desconfiança, o que por vezes se manifesta em comportamentos contraditórios, assumidos no processo, ora fazendo uso do direito de recusar prestar depoimento, ora alterando o conteúdo inicial das suas declarações. Assim, também nesta área são cada vez mais exigentes as necessidades de adaptação das estruturas e dos magistrados do Ministério Público, desde logo através do seu reforço de meios humanos e técnicos, além do mais, em vista de maior especialização e concentração da investigação da criminalidade que envolve estas vítimas, soluções integradas que permitam maior proximidade entre os OPCs, as estruturas de apoio à vítima, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e o Ministério Público, a exigência de formação especializada permanente e regular, mediante métodos diferentes dos que têm vindo a ser utilizados e que integrem uma perspectiva conjunta com todos os intervenientes, órgãos de polícia criminal, oficiais de justiça, magistraturas, organizações não governamentais, etc. Sendo estes exemplos de algumas das novas exigências com as quais se depara o Ministério Público português e não se minimizando as dificuldades que os mesmos colocam ao cabal desempenho das funções,
a sua estrutura interna e as suas características endógenas permitem a maleabilidade suficiente para uma atuação mais proativa e mais eficaz através da criação de estruturas de resposta a conjunturas ou fenómenos criminais, como a criação de equipas, quer internas, quer articuladas, com os órgãos de polícia criminal e, se necessário, através da emissão de diretivas que orientem a atuação do Ministério Público numa perspectiva de unidade e uniformidade da ação, tendo sempre como horizonte uma intervenção e uma promoção eficaz do seu papel no exercício da ação penal. Concluo a minha intervenção reafirmando o compromisso do Ministério Público com a realização da justiça penal, na defesa dos direitos fundamentais de todos os cidadãos nela intervenientes, e congratulando-me com esta oportunidade de troca de experiências e de pontos de vista entre Ministérios Públicos de diferentes ordenamentos jurídicos, que é proporcionada por esta conferência e que, estou certa, se traduzirá no enriquecimento mútuo de todos os participantes. Muito obrigada.